Olá. Vê lá. Vê lá, confirma. Agora está. Tá? Ok. Tá bom. Então, muito obrigado a todos pela vossa presença. Bem-vindos ao Ateliê de Lisboa, aqueles que estão pela primeira vez. E muito obrigado pela vossa presença aos restantes. Muito obrigado, Catarina. Obrigada, Estás aqui. É um enorme prazer ter-te cá e ver e ter a apresentação do teu trabalho. Já tiveste a oportunidade de trabalhar connosco várias vezes e é sempre um enorme gosto acompanhar o processo de trabalho que vais fazendo. E muito obrigado, Miguel, também por organizares estas conversas e por fazeres mais esta conversa com a Catarina. Obrigado, Bruno. Tenho imensa curiosidade. Eu já tivemos a oportunidade de conversar um bocado acerca do teu trabalho e eu tenho imensa curiosidade de ver uma conversa entre vocês os dois. Muito obrigado e uma excelente conversa. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. Isto é um bocado, acho que é a primeira vez este ano que fazemos uma conversa ainda com luz de dia. É sempre um bocadinho esquisito. Se me virem assim como uma coisa um bocado estranha, porque ainda não estou habituado a esta luz a esta hora. Catarina, muito obrigado por estares aqui. Hoje é uma conversa muito interessante porque nós cruzámos-nos aqui, foi aqui, 2013 que nós fizemos aqui um curso. Foi com a turma do António Gil e Duarte. Foi 2012 ou 2013? Não. Não. Mais tarde. Ou 13, 14. Eu acho. Pronto. Foi um desses 2 anos, sim. E entretanto fomos-nos mantendo em contacto e fomos acompanhando o trabalho um do outro e é muito interessante estar aqui hoje nesta conversa. Nós temos aqui várias coisas, há muitas maquetes, parece que há muita coisa, não são muitos trabalhos, porque é sempre esta nossa ideia de poder falar de processos e de poder conversar em torno da forma como fazemos as coisas. E queria, se calhar, começava, Catarina, por te perguntar que trabalhos é que nós temos hoje aqui, e assim, em termos de... Nós temos, isto por ordem mais ou menos cronológica, temos o Devagar, não é? Que foi um trabalho que tu fizeste aqui, ou começaste aqui, as coisas prolongam-se um bocadinho. Aqui, exatamente. Mas na 2014. 2014. A exposição que vocês tiveram os dois, 2014. No curso do livro com o Bruno. Foi resultante do curso do livro com o Bruno. Ok. E depois ela passou para uma exposição, não é? Ajuda-me aqui a pensar. Em 2016, já. E depois temos o Eclipse. O Eclipse, que foi a seguir, a exposição seguinte na Módulo. Depois o Útero. Mas entre o Eclipse e o Útero ainda houve a exposição dos monstros, mas não foi cá, foi no sul de França. Que também está aqui uma imagem. Uma pequena amostra. Sim. Nós temos aqui uma série de coisas. É interessante. Tu tens aqui, nós temos depois aqui umas pequenas amostras de esquemas de montagem, de exposições e assim. E temos aqui, para começar, temos aqui livros e temos aqui exposições, não é? Eu acho que a gente pode começar a falar um bocadinho, mais ou menos por ordem, depois já vamos misturar isto tudo. Mas podemos começar aqui pelo Devagar. Tu empolgas para meter na conversa. O quê? Tu empolgas para meter na conversa. À vontade. Estou na plateia. Nós vamos querer, Queres falar, o Bruno só vem aqui. Queres falar um bocadinho daqui do Devagar? Como é que começou? O que é que está aqui, assim brevemente, Catarina? Sim, claro. Isto começou então neste processo do curso do livro, não é? Com o Bruno. Na primeira edição. Foi a estreia. Foi a estreia, ainda por cima. Pois foi, exatamente. O Bruno não vai conseguir não participar na conversa. Bruno, chega para a frente. Não levas a mal, pois não? É difícil. Pronto, e o que é que eu posso dizer sobre Devagar? Foi um processo muito livre,
acho que quer dizer, foi quando eu comecei, foi mais ou menos quando eu comecei realmente a pensar na fotografia de outra maneira, em que para mim era importante ter tempo para fotografar, ou seja, comecei a perceber-me que as fotografias surgiam muito desse tempo, desse tempo que eu tinha, às vezes mesmo em momentos de lazer ou não, mas eu reparava que o facto de estar ali durante muito tempo, apercebia-me, começava a ver imagens, começava a ver coisas a acontecerem. No início se calhar não acontecia nada e depois às tantas já me apetecia fotografar aquilo e pronto, comecei a perceber que isto tinha muito a ver com o olhar de outra forma para as coisas. Tem uma ligação muito forte com a natureza também, não é? A minha exploração também da natureza, também muito registro diarístico do que ia acontecendo na minha vida, na altura. E depois isto começou a... Eu no início não sabia bem o que é que estava a fazer, o que é que estava a acontecer, ia fotografando. E depois, quando comecei a precisar de editar, não é? Para fazer o livro, para fazer a exposição, comecei a perceber que realmente existia esta ideia do devagar, do tempo lento, não é? No trabalho. Foi um nome que demorou a surgir, foi aqui muita introspecção, ver muitas vezes as imagens, ver as imagens umas após as outras, as sequências. Foi um trabalho muito giro com o Bruno, foi espetacular. Foi uma descoberta, foi o primeiro livro que fiz. Há uma coisa muito interessante que tu estás a dizer, não sabia muito bem o que estava a fazer, no entanto, o livro e a maior parte do teu trabalho tem um universo muito peculiar, não é? Porque, ou seja, tu fotografas mais ou menos os mesmos elementos, as mesmas coisas, as pessoas, nós reconhecemos as pessoas, não é? Portanto, não há aqui... Não há aqui propriamente, tu dizes que vais andando e vais procurando, mas procuras em lugares específicos. Como é que se processa esta parte de as pessoas que aqui estão, as paisagens, estes elementos que aqui estão, não, que, por assim dizer, não estão aqui por acaso, não é? Não... Sim, no fundo acabavam por ser os sítios familiares onde eu andava, em casa, também com a família, etc., com os amigos, mas também aqueles sítios que eu gostava de explorar constantemente. O Guincho, aparecem muitas imagens do mar. Vou mostrando o livro. Havia muito o ir muitas vezes aos mesmos sítios. Repetes os sítios, então? Repito, sim, bastante. Sim, depois notas também no livro seguinte, no Eclipse, eu continuo a ir aos mesmos sítios também, ao Guincho, principalmente, não só... Então, no fundo, há uma repetição de tudo também, não é? É verdade aquilo que tu dizes do tempo, há muito tempo nas imagens, não é? Porque nós temos... Está aqui uma parte do texto que eu vou pôr de parte. As imagens já nos dão essa sensação de tempo, de nós temos que nos demorar a olhar para elas. Não há aqui... Sim, às vezes o Bruno dizia a melhor coisa que no meu trabalho era eu estar perdida, porque às vezes eu estou perdida, não sei o que é que ando a fazer e o que é que eu realmente quero fotografar. Mas eu basicamente ia sem destino e depois começava a encontrar coisas pelo caminho, era assim que funcionava. Ou então era em momentos que eu não estava propriamente a pensar em fotografar, depois também acontecia isso, porque tinha esse tempo, não é, de olhar para as coisas. E depois como é que tu chegas? Isto é a formulação final do livro. Sim. Há aqui, salvo erro, esta é a primeira maquete, assim, com ar de... que é feita aqui, não é? É. Há coisas que eu acho sempre muito interessantes, há coisas que aparecem logo desde o início e há outras que levam imenso tempo a aparecer. E, por exemplo, aqui a capa é diferente.
E é curioso que a capa está repetida com tons diferentes e materiais diferentes, mas é sempre a mesma capa. Depois aparece às vezes o título na capa, outras vezes a capa de materiais diferentes. Aqui não há muito cuidado com os materiais, não é? É uma escolha de... Aliás, o papel é normal. Algumas coisas já aparecem, a primeira imagem já é igual. Estava à procura do título que está arriscado. Pois, o título é sempre a última coisa a vir no meu trabalho. Sim. É difícil. Quando é que te apareceu o título Devagar? Quando estava a ver a sequência outra vez, mais uma, sei lá, 10ª, 30ª vez. E o que é que eu ia pensar? Mas o que é que eu estou a querer falar? O que é que eu estou a querer dizer com isto? Não é? Porque, ou seja, no fundo, as imagens tinham todas o mesmo ambiente, as mesmas sensações, não é? Mas eu não sabia bem o que é que eu realmente queria dizer, o que é que realmente unia o trabalho todo, as imagens todas. Elas faziam sentido juntas, faziam muito sentido a mim, mas não sabia bem o que é que eu estava a falar. Depois surgiram vários nomes e eu percebi que havia realmente nomes que tinham muito a ver com o tempo, com a suavidade, com... Queres partilhar esta decisão que está aqui? Eu vou virar ao contrário. Não, tramado. Vocês é que puseram isto aqui. Isto passa por uma série de nomes, mas é interessante porque posso partilhar o que está aqui gentilmente riscado. Não está gentilmente riscado, está gentilmente riscado. E depois o título definitivo, Devagar, não é? Isto é uma maquete de trabalho, as coisas vêm muito soltas, é normal. Mas pronto. E isto é interessante porque às vezes estamos à procura de... Aqui já estás próxima, não é? Porque a ideia do livro, entre o gentilmente ou devagar ou assim, já é uma coisa... Às vezes são coisas de pormenor que... Bom, que nos livros são coisas de por maior também, não é? Mas houve muitos nomes, chegaste a este espaço de... Eram muitos nomes, mas próximos deste. E eu acho que até começou por se chamar Devagar, só que depois eu nunca confio no primeiro nome e depois vou à procura de uma data de muitos outros nomes e depois acabou por ser outra vez Devagar. Portanto, foi mais um estudo de várias hipóteses que tivessem a mesma sensação, não é? Esse não confiar é exatamente o que estavas a dizer no outro dia, no processo de montagem das exposições, mas já lá vamos. Tenho outra coisa interessante, que é, tu atinges logo este formato de livro, por acaso é engraçado, estão aqui duas maquetes, e todas as maquetes aparecem já com o formato muito próximo daquilo que vai ser no final. Porque nós temos ali o Eclipse, e eu não sei se tu tens outras antes, como é que isto acontece para chegar aqui... O Bruno depois até pode falar um bocadinho deste processo também, mas como é que tu chegas? Este já é o teu formato inicial, tu já chegas e, por exemplo, aí é quadrado e tu fotografas com o formato quadrado e se calhar faz sentido começar aí, não é? Mas qual é o teu processo para escolher o formato de um livro? Eu acho que é entre o dar jeito, porque são as folhas que eu tenho ali naquele momento e é o que dá jeito naquele momento também, porque aquilo é um estudo, não é? Sim. Depois a pessoa dali pode partir para imagens maiores. Ou seja, aqui neste caso é um estudo só de seleção de imagens e de sequência, mais do que tudo, mais do que aprimorar o tamanho. Em termos de tamanho, acabou por ser realmente depois esse, mas eu queria que tivesse sido maior. Para ser sincera, queria que tivesse sido maior. Só que também depois aqui temos que pensar nos custos. Sim. Neste caso, quer dizer, não foi só essa a questão. Também o objeto ser pequenino também foi uma decisão por ser mais intimista, mas eu não me importava que tivesse sido maior. Mas pronto, isso já acarretava uma data de coisas mais custos. Pronto, E aqui... tem que chegar aqui sempre a um consenso, não é? Por exemplo, aqui para o Devagar, este é um bocadinho maior, Miguel, se calhar. Queres que eu dê um contributo? Queria só voltar ao Devagar antes do contributo e queria meter contigo com uma coisa que tenho aqui, que nós encontramos há pouco.
que ficámos a achar que seria... Algumas das expressões, em princípio, tenho-as cá na maquete da exposição. Em princípio. Que seria, exatamente, que seria muito do teu contributo. Há bocado descobrimos que é... Se calhar podes ser tu a falar desta pequena peça, Bruno, e convido-te então a falar. O que eu queria dizer tem a ver com o formato. Não é? O formato quadrado obriga a que as fotografias estejam todas centradas na folha e podem ter diferentes tamanhos, mas há pouca liberdade. E a escolha do formato do livro devagar teve a ver com a vontade de dar algum espaço de manobra e as fotografias poderem ter escalas diferentes, e nós temos fotografias a cheio, fotografias com uma margem pequena e fotografias com uma margem maior, ou que ocupam só uma das páginas do spread. Portanto, nós, ao trabalharmos com este formato, nós pudemos dar uma liberdade em termos de escala às fotografias, que era uma das coisas que nós pretendíamos neste livro, era que houvesse uma deambulação e uma variação na intensidade à medida que nós evoluíamos dentro do livro. E curiosamente, eu compro livros constantemente e estou também envolvido em fazer livros, e uma das coisas que tem acontecido com o teu livro é que eu gosto cada vez mais dele. Isso é maravilhoso. E esse devagar, não é que eu não gostasse dele no início, mas a relação que nós temos com o livro é sempre dinâmica. Nós não temos sempre a mesma relação com o livro. Ou podemos ter, mas pronto. Mas no meu caso, em particular, está sempre é dinâmica a relação. Ou estou a aumentar o interesse que eu tenho por um livro, ou estou a diminuir. Normalmente não estaciona. Ou está em declínio ou está em ascensão. E o teu livro, para mim, é um livro que eu continuo a gostar cada vez mais dele, e é muito interessante. Com o tempo, o próprio nome devagar é interessante, porque o tempo ainda, eu acho que está a melhorar o livro, de alguma maneira, é a sensação que eu tenho. Em relação a isto, nós levamos muito a sério o acompanhamento dos processos de trabalho, quer seja para fazer um livro, quer seja para fazer uma exposição, e desenvolvemos uma série de estratégias de modo a permitir reduzir a instabilidade e a incerteza que ocorrem cada vez que nós decidimos fazer uma exposição. Nós podemos imaginar uma coisa, podemos idealizar, podemos pensar em tamanhos, podemos imaginar ali naquela parede que vamos fazer uma fotografia de 1 metro por 1 metro ou de 50, podemos imaginar tudo isso. Mas a minha experiência, já de alguns anos, é que nunca nada corre como nós imaginamos. Nunca. É que nunca. Há sempre instabilidade no processo. Neste caso, as fotografias ficaram um bocadinho maiores, não é? Sim, mas portanto, nós procuramos, como sabemos que o processo de fazer uma exposição está completamente envolto em vicissitudes, constrangimentos, inclusivamente, portanto, nós temos, quando preparamos uma exposição, nós temos as coisas que estão previstas, e temos os imprevistos, mas os imprevistos dividem-se entre imprevistos previstos e os imprevistos imprevistos, que são esses que são o verdadeiro problema. Estamos a pendurar uma moldura e cai a moldura, parte-se a moldura a 3 horas da exposição. Isto é um imprevisto. Pronto. Para diminuir esse tipo de constrangimentos e problemas, procuramos avançar o mais que pudermos em estratégias de construção de maquetes, imaginação de uma instalação num espaço, e portanto isto é exatamente disso que se trata, estas figuras pequenas, aquilo que nós chamamos aqui cromos, que servem para nós termos uma ideia de conjunto, a ideia de relação de escalas e a ideia de relação de tamanhos. Mas pronto, eu vou terminar assim. É interessante aqui, exatamente, porque nós tínhamos aqui uns envelopes, uns maiores, outros mais pequenos, e exatamente há aqui uma série de testes de formatos que vão aparecendo. Eu vou-os colocando assim juntos e que vão reduzindo no tamanho, não é? Para percebermos. Os cromos microscópicos. E este é mais pequeno ainda. Pronto. Eu acho isto muito interessante, porque às vezes há passos e estávamos hoje ainda
a falar nisto, há passos do trabalho que nem sempre aparecem, porque a relação que nós temos com as fotografias é diferente à medida que vamos trabalhando com elas, não é? E aqui temos esta questão isto é muito meticuloso, não é? Aqui as variações dos tamanhos e tudo. Tu aqui tens duas coisas, eu já vou depois passar para as disposições, mas aqui estão testes do livro e das disposições, não é, Catarina? Testes do livro. Sim, testes de formatos e tudo. Porque há uma coisa muito engraçada no teu caso, em particular, vou pegar noutra para dar como exemplo de outra coisa. Ao mesmo tempo que há estes testes todos, e assim, o teu processo é muito intuitivo, não é? Como é que tu, ainda há pouco estavas a dizer do livro, como já disseste das exposições, como é que tu conjugas essa intuição, essa coisa porque o espaço das tuas fotografias é muito estável, não é? São as mesmas coisas, tu vais observando, é o mesmo tema, no fundo. E o livro é engraçado porque, apesar de tu dizeres que testaste formatos diferentes e assim, eu não sei quantos formatos é que vocês testaram antes deste, mas no início nós tirámos algumas maquetes. Foram muitos ainda. 4. Não, são 4. Só há 4. Maquetes, 4. Sim. Não, formatos. O formato do livro. Sim, foi muito rápido. Isso foi muito rápido. Porque queríamos que as fotografias variassem entre dois tamanhos significativos. Entre um tamanho pequeno, mas que não era ridiculamente pequeno. Portanto, não era este mais... Não, portanto, o tamanho menor que aparece aqui acaba por ser o tamanho de todas as fotografias que estão no livro Eclipse. Portanto, mas nós queríamos ter... Há uma dimensão muito contemplativa nas fotografias da Catarina e por isso fazia sentido para nós haver imagens grandes. Sim, elas depois começaram a crescer. Nós começámos primeiro por tê-las todas do mesmo tamanho. Sim, isso dentro da página foi inevitável. 4, sim. Depois elas começaram a crescer e foi inevitável. Este espaço também confere tempo à observação, não é? Se elas forem mais pequenas, nós vamos vê-las mais depressa e não vamos ter a mesma lentidão, não é? A mesma gentileza. E aqui esta é a maquete que chega antes do livro final, não é? Como é que foi a decisão final da capa? Porque isto passou ainda por uma designer, não é? Sim, a Joana Durães depois entrou no processo de design e nós tínhamos esta hipótese como capa, o mar ou o tronco, e depois ela acabou por testar no livro, na maquete, e gostámos mais do tronco. E depois também o próprio material da tela no livro final tinha a ver com essa textura do tronco. Porque esse elemento, eu lembro-me disso porque é muito diferente daqui. Aqui não há textura, é liso. Tu tens isto, esqueço-me sempre do nome disto, como é que isto não é sulcado, como é que se chama esta coisa? Baixo relevo. Tens esta questão do baixo relevo, mas quer dizer, a textura da capa ali remete-nos diretamente, é uma coisa áptica, não é? Remete-nos para a textura do próprio tronco e aqui não ficamos com as mãos molhadas com a capa, não é? E isto, quando tu foste ter com a Joana, era esta a capa e foi... Sim, E o elemento material de aquela escolha de ter a dust cover e assim, foi também da Joana. Sim, foi sempre em conjunto, não é? Com a Joana, nós os três, basicamente. Sim. Ela respondia muito bem também às nossas ideias, à nossa vontade. Que este elemento também... Foi uma proposta dela, a capa em tecido foi uma proposta dela. Foi uma proposta dela. O livro está a circular, mas é interessante porque ele reforça muito o que está dentro. Há uma série de elementos texturais aqui. Há retratos, há paisagens e há sempre esta coisa e isso sente-se muito nas imagens, não é? E realmente dá transforma aquilo que é esta capa. Se calhar posso pôr esta a circular também. E o contributo da Joana não foi só a capa, ela também fez ao corte uma imagem do mergulho no meio. Portanto, aquela imagem que há um mergulho está na cortada, piscina. exatamente. Exato. Sim, nós sim, tínhamos sim. essa imagem em grande, mas a cara respeitar cheia o quadrado, corte, exato. Pois. Sim, Isto causou ainda. algum frisson, como quem dá um mergulho e molha toda a gente em volta. Foi assim um bocado, mas Pois, é porque aquelas coisas que eu vou gostando cada vez mais. Na altura, sim. causou um bocado de
de incómodo a mudança do criar ali uma... Mas foi fantástico. E as imagens são todas quadradas e aquela sai diferente, não é? E se calhar podemos concluir os livros e passar depois para o processo e para a exposição, não é? Já que estamos nesta... Como é que se dá... Há uma exposição, vamos fingir que não há uma exposição no meio. Queres falar um bocadinho agora do eclipse, Catarina? Temos outro saco. Isto parece aquelas coisas dos sorteios. Estamos aqui outra vez. Eu acho que se calhar posso passar um conjunto destas, não é? Pode. Aqui há outra vez, há bocado estávamos a falar, aqui há testes, continuamos a ter testes de formatos, mas se calhar os testes, há bocado estávamos a falar sobre isso, não é? A necessidade de fazer testes, mas mesmo assim ainda estão os pequenos aqui pelo meio. Se calhar eu passo, porque é interessante quando passarmos as outras ver as diferenças. Queres falar um bocadinho do eclipse também, Catarina? Sim. Então, o eclipse também foi muito continuação deste processo, também como ao devagar, em que fotografava também de uma forma muito espontânea, à volta dos mesmos temas, do mar, aí uma forma mais obsessiva, e também nos retratos também de uma forma obsessiva. E depois, quando foi o momento de começar a editar, não é? E a escolher as imagens para a exposição, os tamanhos, etc., também estava assim um bocadinho perdida. O que é que eu estou realmente aqui a falar? Tudo isto faz todo o sentido. Foi muito parecido com o devagar, se calhar já com outras questões, não é? Diferentes. O que é que realmente estou a querer dizer? Porque as imagens são realmente... acaba por ser muito poético, não é? E comecei-me a perceber que havia muitas imagens, isto também muito em conjunto com o Mário, que também me ajudou a perceber, a ler o meu trabalho, porque eu tenho que se calhar ter algum afastamento para também perceber algumas coisas, porque eu acho que é um trabalho bastante emocional. Isto é uma ideia que eu tenho, não é? Sobre o meu trabalho, que é bastante emocional. Então trazer o relato racional é um bocadinho difícil. E pronto, então preciso fazer muito esta introspeção e olhar para as coisas de fora com o tempo, vou olhando. Pronto, começámos a perceber que havia muitas imagens fragmentadas, ou seja, cortadas, em que os corpos eram cortados, em que principalmente os corpos, não é, das pessoas e dos animais que eu fotografava, apareciam só fragmentos, as imagens apareciam muito com luz-sombra, com contrastes muito grandes entre luz e sombra. Havia uma ideia de oculto, muito grande, não é, das imagens. E aí surgiu uma ideia do eclipse, da palavra eclipse, porque as imagens tanto mostravam, não é, muita luz, como escondiam, como ocultavam. E a partir daí fui desenvolvendo também esta ideia, não é, à volta do trabalho. Depois no livro já foi outra questão, já trouxe muitas imagens repetidas do mar, em que mostrava esta sequência, esta obsessão pelo mar. Pronto, não sei muito bem o que é que... Aqui há algumas coisas, como estão do teu lado, se não te importas de me passar umas... É a maquete, desculpa. Esta é a primeira maquete também, porque se calhar já se acendia a luz, não é? Há aqui coisas... Acendam lá de cima, só para ver se é melhor, não faz ruído. Isto quando está apagado e depois se acende, mas se calhar estamos mais confortáveis para ver, não é? Vemos-nos melhor uns aos outros. Ficamos com este ruído de fundo. Mas esta já... Experimenta lá apagar, só para ver se já é... A câmera descorda. Descorda? A câmera descorda. É porque já há pouca luz. Pois é. Nós estamos sempre luz acesa, portanto... Pois é. Podemos voltar à luz de cima, não podemos? Obrigado. Há uma coisa interessante aqui, porque tu repetes muita coisa, por exemplo, no devagar, estávamos a falar, vais aos mesmos sítios, são as mesmas pessoas, mas aqui há repetições que são formais, não é? Começam a aparecer coisas, começam a aparecer grelhas, eu acho que é daqui que isto começa a aparecer.
Isto é uma coisa que não chegou ao livro final, não é? Como é que Chegou. esta chegou ainda? Sim. Sim, chegou praticamente. As dobras para todas. cima é que não. O que não chegou foi. Havia 2 prédios em que eu queria que Sim, as imagens desdobravas mais. crescessem. São estes que não entraram. Crescessem bastante. Só que isso era difícil de passar depois para o livro final. E há algumas imagens que apareciam também pequeninas. Mas eram exceções. Apareciam como Mas não exceções. sobreviveu, pois não? Não. Depois com a XYZ nós estivemos a mastigar e percebemos que fazia mais sentido uniformizar o tamanho e isso ter sempre o mesmo tamanho e não complicar. Este é mais difícil de partilhar, mas vou mostrando. Aqui o exemplo que estavas a dar da fragmentação, não é? Daqui do cavalo com a cabeça cortada. Eu tenho que ir mostrando isto assim não é fácil de mostrar. Mas há uma transformação para aqui, Catarina, que é, tu começas a observar, exato, há aqui umas repetições formais muito mais, como é que eu posso dizer, parecem mais conceptualizadas de algum modo, não é? Porque é tu ires observar a mesma coisa, aliás, elas aparecem em grelha, se calhar é mais fácil ver na outra, ou mesmo no final é mais fácil de ver. Porque tu começas a olhar para as coisas de forma um bocadinho diferente aqui, não é? Sim, eu acho que aqui deu asa a eu experimentar mais. Enquanto que a exposição era um espaço limitado, que tinha que fazer uma pequena seleção, aqui já deu para brincar mais. E comecei a fazer sequências, a aproveitar imagens que não tinha aproveitado, principalmente do mar, e muitos retratos que eram repetidos, e a assumir essa repetição. Esta sequência de entrada, por exemplo, eu vou voltar ao início. Caiu qualquer coisa. Vem aqui. E depois esse lado também mais cinematográfico também me interessava de sentir o tempo também, não é? A passagem do tempo. Porque na exposição era mais complicado e aqui era mais fácil. Foi um bocadinho libertar-me nesse sentido, mesmo que fossem 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, tinha que acontecer, tinha que aparecer isso no livro. Então aí apareceram os desdobráveis. E há uma progressão aqui que é tonal e que é temática também. Tu fazes a transformação do céu, depois acompanhas os azuis para dentro. Este aqui é o tal que abre. Quando começa a haver esta repetição. Como é que isto apareceu? Aqui outra vez o que estavas a falar dos retratos repetidos da mesma pessoa repetida. Comecei a ver o trabalho, tudo o que eu tinha em cima da mesa. De repente comecei a ver que as coisas faziam sentido aparecer juntas, aparecer essa repetição. Por que não? Agora não sei bem, se calhar muito bem explicar o porquê. Era mais uma intuição que fazia sentido ver esta. Primeiro, há muitas imagens que refletem essa ideia do eclipse, do ocultar e o desvendar. Portanto, há umas imagens do mar em que primeiro há uma onda que esconde e depois há uma onda que depois depois a onda vai e fica tudo a descoberto, não é? Como nos retratos, em vez de aparecer só uma imagem, só a pessoa. Esta abre aqui, não é? Por exemplo, de frente aparece a pessoa vista de várias perspectivas. Ou seja, quase como se fosse também a órbita, não é? Do eclipse, não é? O que acontece na natureza. Este aqui também. E também me apeteceu depois juntar os retratos com as paisagens e fazer sempre uma certa ligação. Pronto, por exemplo, aqui é o mesmo sítio, o mesmo mar, só que vai aparecer em alturas diferentes. Parece. Não, acho que já tinhas pensado nisso. Isto é uma coisa que tu começas a fotografar porque, por um lado, os temas são os mesmos, não é? Está aqui no sítio, só que em momentos diferentes. E aqui apeteceu-me realmente mostrar essa repetição, não ter que escolher só uma imagem. E por um lado os temas são diferentes, por outro lado esta organização aqui é muito... os temas são os mesmos. Por outro lado esta organização é mais
é mais compacta, não é? Tu tens muito mais, há mais variação no devagar, às tantas, quer dizer, há a repetição das texturas, há a repetição das formas, há uma série de padrões que repetem, mas aqui parece que cumprimos os tempos de observação, não é? Dás a ver mais coisas em sequência temporal direta, não é? Tenho a sensação que a cor se repete mais e passa mais de uns sítios para os outros. Este processo, como é que tu chegaste aqui? Por um lado, há um bocadinho, tenho a sensação, não é? Que há um bocadinho mais de coisas para onde tu estás a olhar e, ao mesmo tempo, há uma ligação maior, acho que sobretudo através da cor e de sequências temporais mais apertadas. Isto é uma coisa que te aconteceu, é um processo também intuitivo, foste pensando e houve uma necessidade de transformação. Como é que tu passas do devagar para aqui? Houve muito esta ideia de experimentar, não é? Lá está essa libertação de expandir o trabalho, não é? Era um trabalho muito mais curto. E o que é que isto pode ser? Há aqui tanta coisa que pode-se aproveitar, não é? Depois estas imagens também surgem, são imagens novas que aparecem só para o livro. Isto é uma experimentação, não é? Exatamente. Como é que eu posso mostrar de forma mais figurativa o eclipse? Neste caso era, em vez de ser de uma forma mais abstrata, poética, era mesmo figurativo. Então arranjei um balão e estive a fotografar muito de uma forma experimental. Depois fez sentido fazer uns spreads em que isso fosse repetindo ao longo do livro. Este voltar a abrir, sim. Não sei, as coisas iam surgindo de uma forma muito intuitiva, eu colocando-se em cima da mesa e as coisas faziam sentido juntas, umas faziam sentido a 3, outras faziam sentido a 2, outras faziam sentido sozinhas. Sim. Se quiserem ir ver. Isso é uma versão quase. Quase acabada. É. Sim, pode ser. Esta é que é mais difícil de passar. Uma vez ou outra. E há outra coisa que também que a gente tem falado muito, ainda não é esta, que é este aspecto, ainda estávamos também a falar esta semana sobre isto, que é este aspecto. Isto, para ti, o que é que muda da exposição para o livro? Aquilo que eu já tinha dito, não é? A questão de a pessoa poder alargar muito a sua expressão, não é? Sobre aquilo que está a fazer. Às vezes até transforma noutra coisa, não é? Uhum. Neste caso isto até podia ter transformado noutro nome, noutro tema, ou noutro... acho que é especialmente isso, e é o facto da pessoa poder tirar mais tempo para as imagens, não é? Também. Sim, sim. Porque eu estava-te a perguntar porque estava a pensar que, por exemplo, nós arranjámos estas folhas, mas tu tens uma forma de organizar. Eu sempre gostei muito desta forma que tu conseguem ver aqui. Eu vou mostrar assim para depois continuar a conversa. E aqui ainda mais esta. Porque há uma coisa, e estávamos a falar sobre... obrigado. Sobre a presença da arquitetura, porque tu tens formação de base em arquitetura, não é? E eu tenho sempre a sensação, acho que isto é a primeira impressão que eu tenho de uma exposição tua, foi na Módulo também, eu tinha quase necessidade de partir eu afastava-me e tinha quase necessidade de ver a partir da entrada da galeria e depois aproximaram para cada imagem, mas não ser só este percurso de ver as imagens uma a uma, mas parecia que precisava sempre de me afastar e ver as coisas, porque havia uma conjugação das coisas no espaço que era muito característica e que é uma coisa com que tu te preocupas muito, não é? E que aqui sente-se, há uma variação grande com as imagens, não é? Nós agora estamos aqui a ver uma folha de papel, estamos a ver as coisas com escala e assim, mas isto no espaço tem sempre uma dimensão. A variação de escala das imagens já nos permite afastamentos ou aproximações em relação às imagens. Mas no teu caso eu tenho sempre esta sensação de que como é que eu hei de dizer? Quando nós nos afastamos aparece este universo que tu dizes que fotografas e não sabes muito bem do que é que estás à procura, mas que está sempre lá muito consistente e que a gente chega às exposições e vê
de ver o universo, porque também tem esta coisa, nós numa exposição conseguimos, ou à partida numa sala, conseguimos ver tudo de uma vez, não é? Ou abarcar pelo menos muito mais do conjunto das imagens do que num livro. Num livro temos sempre esta questão da sequência no tempo e vamos virando e vamos construindo uma coisa que é narrativa, por assim dizer. Não é? E aqui há um sentido... Tu pensas muito nisto. Para quê? O que é que achas que achas que a arquitetura tem aqui algum papel neste pensamento do... Sim, o espaço. O espaço. Não, é assim, eu acho que, basicamente, eu acho que vejo o trabalho, principalmente a exposição e depois o livro, como se fosse uma música que está fechada, do início ao fim, é aquilo. Portanto, se a pessoa for lá, o Mário às vezes vai lá e muda, não que tu não acho que não gosto desta fotografia aqui e vou mudar para aquele sítio, para mim ficou tudo estragado. Porque aquilo é como se funciona aquele conjunto assim, com aqueles tamanhos, com aquela disposição no espaço, com aquela ligação entre as imagens. É como se fosse uma música que tem agudos, graves, que tem tempo, que tem pausas, que tem ritmo. Eu acho que é o que acontece também no livro, que há bocado não estava a conseguir explicar. E tens a mesma sensação no livro e no espaço, sim, em relação a esta questão da música? Eu gosto de sempre ter música a acompanhar, quando estou a fazer a sequência, a acompanhar o processo. E ouves sempre a mesma? Isto é uma curiosidade, não? Porque eu às vezes passo muito tempo a ouvir e consigo passar edições de trabalhos inteiros a pensar na mesma música. Mais ópera. Ah, era? Porquê ópera? Era porque tem um tom trágico para mim, o Eclipse. É como se uma coisa mais teatral. Mas então estás dentro do mesmo género por trabalho, não estava assim tão longe da questão. É? Estás dentro do mesmo género por trabalho ou aconteceu só aqui? Acontece também na maquete do livro de Moçambique, que eu estou ainda não fechei. Também gosto de editar com música. É como se a música me ajudasse a criar ritmos e para as fotografias. E eu na exposição, quando faz a montagem da exposição, não faz sentido, mas na sequência do livro, sim. Mas é giro, porque o livro é muito musical, porque o livro é literalmente uma sequência no tempo, não é? E tem esse elemento, a gente associa muito ao cinema, e eu, se calhar por não gostar tanto de cinema como gosto de música, tendo a associá-lo mais a esta coisa do tempo. E nós também, como autores, não é? Temos que programar essa sequência no tempo. Mas quando pensamos no espaço não é tão frequente, acho eu, não é? Pensar... Eu estou-te a perguntar isto mesmo porque eu se encontro um espaço musical que me interessa quando estou a editar um trabalho, aquilo é meio obsessivo e fico com aquele espaço musical até ao fim. Não consigo parar. Porque acho que se mudam qualquer coisa, muda-me o ambiente do trabalho. Porque isto também tem um ambiente, não é? Também tem uma coisa que é... Tu tinhas falado que no Devagar tinha sido diferente. Qual era a música do Devagar? Não, o Devagar foi muito silencioso. Não tinha uma banda sonora. A música era muito rápida. Exato. Não, o Devagar não teve essa... Por acaso não teve essa curiosidade, não teve essa questão de acompanhar com música. Mas depois no Eclipse surgiu e fiquei um bocadinho presa àquilo, então aquilo parecia que me ajudava realmente a trabalhar melhor o livro, a perceber que imagem é que tinha antes da outra, e é como se depois no final a música deixa de existir e fica, ou seja, a música foi só um apoio, sim, não é? Sim. E entra de alguma maneira, há muitas coisas que entram para dentro do trabalho, não é? E o teu tem esta natureza de isto é muito o teu universo, não é? Portanto há coisas, isto acaba por fazer, há outra coisa que nós podemos associar, isto é uma espécie de eco, porque isto é uma coisa quase holográfica, não é? Tu andas no meio disto e nós na exposição andamos no meio disto também, e eu acho isso... Sim, eu acho que a vontade na exposição é mesmo de ver aquilo num todo. Uhum. Como se a pessoa ficasse absorvida por aquilo tudo. Ou seja, este lado emocional que eu acho que eu passo para as fotografias, eu quero, é como se eu quisesse que as pessoas também sentissem. Como se tivessem mesmo sentissem coisas ali, vibrassem. Sim. Se isso não acontecer, não aconteceu nada. É um bocadinho por aí. Por isso daí esta montagem mais... como se fosse uma coisa só, não é? Sim. E como é que tu pensas no meio deste espaço? Como é que tu pensas os tamanhos das fotografias aqui?
Isto é um elogio ao Bruno. Nós aturamos o Bruno com os seus milímetros, que todos os milímetros importam, e temos aqui os tamanhos das imagens de 72 centímetros, 111 centímetros. Não, isto é a distância entre as imagens. Não, isto sou eu a meter-me com o Bruno, mas vai dar no mesmo. 111 centímetros, 72 centímetros. É? Sim, isso era uma coisa que o Mário me chateava, o galerista na São altura. 72 centímetros, são Chateava. 720 milímetros. Como é que tu pensas aqui? Porque aqui, bom, e aqui o saco, nós podemos ver aqui o nosso saquinho outra vez, e aqui as diferenças das imagens, ou com estas, são ainda mais, nota-se ainda de forma mais acentuada esta variação nos formatos das imagens. Não é? Tu tens mais liberdade a programar, entre aspas, a planear, sentes mais liberdade a planear uma exposição ou um livro? São perguntas complicadas, a esta hora da tarde. Eu acho que não. Sinto liberdade nas duas, é diferente. É o formato que muda, dá uma abertura diferente. Sim, acho que a liberdade no livro eu acho que tem a ver também com a quantidade de imagens que a pessoa pode ter numa exposição. Quer dizer, não quer dizer que não possa ter numa exposição também muitas imagens, não é? Mas como eu trabalho muito com tamanhos muito grandes, com dimensões variáveis, nunca consigo ter uma... Pronto, expandir muito. E no livro consigo expandir. Mas... Expandir, estás a dizer o número de imagens, Sim, não é? O tamanho exatamente. não é o tamanho das imagens, é o número, não é? Sim, expandir mesmo também o próprio trabalho, não é? O trabalho começa a dizer coisas também um bocadinho diferentes, começa a trazer outras coisas. Sim, porque tens este lado da unidade e tens o lado da sequência. Sim, mas pronto, aí o Mário chateava-se, às tantas começou-se a chatear comigo porque eu tinha fotografias, cada uma tinha o seu tamanho. E ele naquela folha dos paredes do pressário Também tinha em milímetros o tamanho das cada coisas. fotografia tinha que ver qual é que é o tamanho, então tinha que mudar em cada uma das fotografias. Então, mas porquê é que tu tens sempre imagens tão diferentes? Porquê é que não uniformizas isto? Não sei, porque eu sentia necessidade. Pois, porque não dá para uniformizar, sim. Não dá para uniformizar, não é? Porque depois a sensação do espaço é diferente. É esta coisa. E a questão é que depois a ligação entre as imagens, o que elas dizem em conjunto, realmente uma tem que ter uma escala e a outra tem que ter aquela outra escala para elas funcionarem em conjunto. Uhum. Porque se esta fosse maior, já não ligava bem com aquela. Sim. Em termos de composição, em termos de forma, em termos de cor. Sim. Pois, exatamente. Logo muitas diferenças. Mas aí só tinha 3 tamanhos diferentes. Depois no devagar já piorou, então no Eclipse foi o caso. Foi. Descambou. Mas há coisas interessantes no Eclipse que por acaso não estão aqui, que são, bom, aqui esta é dos monstros, não é? Mas há este espaço porque tu vais avançando para uma coisa que isto nunca é conceptual, não é? Estar a dizer que é conceptual, mas tu no Eclipse já tens um bocadinho, e na exposição também, já tens um bocadinho deste espaço, destas repetições formais cada vez mais acentuadas, não é? Posso só para dar este como exemplo, por exemplo, em que tu agrupas e fazes coisas, e é interessante porque já no devagar já vêm algumas coisas, está a gênese de algumas destas coisas, não é? Mas estão mais soltas, estão mais... tu estás a dizer, se calhar esta coisa de andar perdida é muito interessante. No devagar sente-se que é um espaço também maior, uma coisa mais deambulatória, e aqui é tudo muito mais... muda, continua tudo a mudar. Aqui há uma sombra, não é? Aqui a água vai se deslocando, mas tu estás a fazer mudanças em espaços cada vez mais controlados, não é? E também há aqui uma coisa, tenho que te perguntar aqui para fazer mais elogios, que não seja só, Bruno, de quando começaste a usar tripé aqui com as imagens. Mas isso altera o teu processo, porque também eu lembro-me da gente falar nesta questão do Eclipse, quando sim, é na altura do Eclipse, porque também há uma transformação, ainda não é? Não, era livre aqui, era livre. Ainda era livre aqui. Eu Quando é que começaste a... Depois comecei... Mas foi exatamente foi numa residência artística no sul de França, estive lá um mês e tinha este tempo para explorar ao máximo. Todos os dias eram completamente livres só para fotografar, que era uma coisa que aqui não acontecia. E então andava mesmo com a tripé às costas e
foi aí que comecei a perceber que o tripé me trazia muitas outras coisas, muitas outras imagens que nunca traria, Sim. que o devagar e o eclipse nunca não seria capaz de fazer. Por exemplo, mesmo imagens quase ao anoitecer. O devagar é muito mais diurno, não é? Sim, ou imagens, por exemplo, do mar em movimento, em que se sente estes elementos parados, mas o mar com algum movimento. E comecei a explorar um bocadinho mais isso. E agora eu utilizo bastante o tripé, acho que até demais. Agora estou na fase extrema. Sentes diferença no processo? Estamos a falar desta coisa da deambulatória do devagar para agora. Tu sentes que há mais que o tripé leva-te a pensar de maneira diferente nas imagens? Sim, completamente. É muito diferente. O devagar era também tinha esse tempo, mas era mais tempo de olhar para as imagens. Depois a captação era muito fugaz. Era muito do momento, era muito de apanhar aquela luz específica e aquele acontecimento específico. Aqui já é um bocadinho mais uma exploração na natureza, portanto a natureza é muito mais estática, não é? É muito mais relacionar-me com a natureza e com as coisas que eu estou a fotografar de outra maneira, com mais tempo. E sentes que planeias mais? Acho que há muita repetição com o tripé que não existe depois sem o tripé, não é? Porque a pessoa é mais espontânea e o momento é fugaz, não é? Aqui há repetido, daí surgirem estas imagens. Era o que te ia perguntar. Achas que esta consistência formal aparece por causa do tripé ou foi-se formando, não é? De alguma maneira ela já estava de forma embrionária. Sim, mas acho que ajudou muito. Porque há coisas muito bonitas de luz que aparecem no eclipse que são exatamente ali uns momentos de luz muito no limite, que tem coisas fantásticas que estão aí pelo livro também e que eu lembro que nós falármos na altura, não é? Mas aquela exploração no limite, aquilo já não se aguenta de câmara na mão, não é? E ele depois aparecer aqui. Mas esta formalidade toda, eu acho que tu não a tinhas, esta repetição propriamente dita, não a tinhas de forma tão óbvia no eclipse, não é? Já há algumas coisas, sobretudo na exposição, já há uns espaços de grelha, já há Mas eu acho que surgiu também um bocadinho depois do livro, do eclipse. Esta repetição depois deu asa também a continuar isso aqui. A focares ainda mais. Acho que sim. E esta, estávamos a falar esta coisa da luz muito bonita e tudo, e há outro aspecto que eu quis guardar para o fim da conversa, que é visualmente um dos aspectos mais marcantes do teu trabalho, que é, vou pegar por estas, não é? Que é o facto de, eu vou mostrar, bom, uma delas serve, que isto não ser, tu fotografas sempre, isto é sempre a mesma máquina, não é? Sim. Isto é sempre a Hasselblad, o formato quadrado, portanto, Kodak Portra 160 e 400, não é? Isto também não muda muito daqui, mas há uma coisa muito, perdão, há uma coisa muito interessante que aparece aqui, que é o recurso à ampliação e não à impressão, e isto faz uma diferença tremenda. Queres que eu falar um bocadinho disto? Porquê é que é esta coisa? Porque isto é uma coisa clássica, não é? De clássica no bom sentido também. Mas, quer dizer, podias simplesmente imprimir, não é? Já Era mais tinta. simples. Era mais simples, exatamente. Era menos trabalho. Para Era ti... Provas analógicas? Sim. Sim. Estes são os testes antes da ampliação final, não é? Estas vou passar já, porque eu passei um conjuntinho antes de propósito, porque percebem a diferença de uma coisa para a outra. Não é? É muito interessante, vejam, porque isto são mesmo testes, são os que vão e voltam e que têm os apontamentos, posso mostrar por aqui, e é giro que está em italiano ainda por cima, depois tu já dizes. Mas temos os apontamentos aqui do que é que vai acontecer, do que é que tem que se fazer ou não de transformação. Temos o formato da imagem, não é? E temos o que é preciso, que isto são testes. Mas porquê é que é? Porque tu não fazes isto desde o início, pois não? Por exemplo, no Leopard e no Devagar também não. Como é que se dá esta transformação aqui? Eu acho que foi mesmo conselhos de amigos, colegas. Eu acho que foi o David Infante, a primeira pessoa que me disse que tens que experimentar.
depois de ver uma exposição ou devagar, sabes, tens que experimentar a ampliação analógica, porque vais ganhar muito na cor e na luz e o resultado vai ser de certeza diferente. E eu ouvi e tive vontade de experimentar. E então andei à procura do impressor, só que não existia quase, não é? Cá em Portugal não existe e fui parar à Itália. Pois, deixa-me só passar mais um bloco. Que era muito simples, era uma Que é solução passando muito mais para ir, fácil. circulando mais. E tiveste que ir à Itália onde continuas a ir, não é? Sim, depois falei com o Sebastiano, que também imprime em Itália, não é? Só que ele só fazia tamanhos até 1 metro por 1 metro e eu precisava de algumas das imagens, como esta, por exemplo. Precisava que fosse grande escala e ele depois deu-me o contacto do Arrigo e disse: é um grande impressor, tens que experimentar com ele. Pronto, eu a partir daí gostei logo dele e acho que ele é espetacular, é um impressor espetacular. E depois acabei por ficar presa a este tipo de impressão, tirando nos monstros, que também às vezes não dá jeito, não é? Sim, mas quando tenho tempo e quando tenho possibilidade, prefiro fazer estas ampliações. Depois, em termos de explicar isto mais, não em termos técnicos, mas mais em termos conceituais, o que é que acontece, para mim depois faz todo o sentido, porque para mim esta questão espontânea da fotografia está muito mais próxima deste tipo de impressão, como se a imagem nascesse assim de repente no papel, não é? Que é o que acontece na fotografia. Sim. E eu acho que está muito ligado ao que eu também faço, acho eu, quando fotografo, não é? Os temas que eu abordo na fotografia, da criação, do nascimento, da espontaneidade, e acho que se liga, tem muito a ver também o facto de esta ampliação também como se... É importante para ti esse processo porque isto é um processo que não chega cá fora, não é? É uma coisa que é para ti ou para aqueles que passam pelo processo, o surgimento da imagem. Se entrarmos num laboratório sabemos, não é? Isto para ti é importante mesmo dentro do teu processo de trabalho, em termos conceptuais, porque isso depois tem quase um lado espiritual aqui no meio, não é? Tu sentes diferença sentiste essa diferença quando passaste da impressão para a ampliação? Sim, primeiro eram momentos engraçados porque eu via as imagens assim pequenino e de repente ele aparecia-me com a imagem em cima da mesa enorme. Aquilo era, num segundo, naquela máquina, aparece a imagem, aquilo era, uau, o que é isto? Como se acontecia qualquer coisa dentro de mim, a imagem a nascer, não é? Já ali uma imagem a acontecer. Sim. E no processo de impressão, não sei, parece que a pessoa consegue acompanhar mais, não é? O progresso da impressão. Sim. E não é assim uma coisa tão... E olhamos para isto... para o outro. Sim. Olhamos para isto tudo de uma forma muito técnica, não é? Aliás, eu acho que mesmo as imagens, por acaso agora não está aqui, para não estarmos à procura exatamente da mesma imagem para comparar, mas nota-se, este é do Eclipse, não é? Não, este é do outro. Já é do outro, desculpa, trabalho. sim. Mas nota-se a diferença até nas texturas da imagem e tudo, não é? Sim, aqui andei muito à volta das rochas, andava obcecada com as rochas e exatamente isso, a textura, o lado pictórico, o que é que as rochas me podiam trazer de novas imagens. Ou seja, também este lado abstrato da fotografia, mais do que figurativo, que se calhar acabei por abandonar um bocadinho. Queria ir por um lado, queria experimentar um lado um bocadinho mais abstrato. E então andava à procura de o que é que as rochas podiam trazer a nível cromático, a nível formal, a nível de composição. E então andava tipo nas encostas, nas praias, a descobrir novas rochas, Depois também ao mesmo tempo achei era engraçado também este lado mais científico. Eu também depois... Científico? Sim, porque enquanto fazia estas fotografias sobre as rochas, também queria saber um bocadinho mais sobre as rochas, o que é que são estas formações.
quanto tempo têm, como é que se formam. Pronto, também acho que paralelamente surgiu esta vontade também de perceber, também no eclipse, não é? É sempre uma pergunta sobre o que é que acontece no mundo, não é? Como é que as coisas acontecem. Sim, mais de uma no forma nível- muito orgânica, não é? Porque Sim. não é o mundo isto que é muito menos social do que é isso, do que biológico e do que como é que isso influenciou as fotografias? Esta coisa. Bem, há aqui um elemento de tempo, daí o útero também, não é? Há aqui um elemento de temporalidade muito mais antiga. Tu procuraste esse conhecimento em relação a isso, de expandir esta percepção do tempo, ou houve mais coisas aqui? Assim, eu acho que isto, ou seja, a primeira fase era só uma exploração das imagens, não é? Do lado pictórico das rochas. O que é que andar tipo exploradora, não é? À procura Sim. de novas rochas, novas imagens. Depois comecei a perceber que as imagens falavam de novas simbologias que para mim tinham muito a ver. As imagens faziam-me pensar muito na ideia de criação, de nascimento. Havia imagens que me remetiam muito para o corpo feminino, para a ideia de ovo, para a ideia agora estava aqui a pensar numa fotografia que acho que não está aqui, da fecundação. Sim, é uma imagem sim, que me sim, remete sim. muito para isso. Sim, eu estou, por exemplo, a olhar para esta imagem, não é? Ou também para esta e para estas três que estão visíveis, não é? Estou tapando as outras duas com as mãos. Mas há sempre aqui um padrão. Tu estás a falar da questão uterina, mas há sempre aqui uma centralidade, há sempre uma coisa de emergência, mesmo aqui, não é? Este trabalho com a luz, nós temos sempre aqui esta coisa de gênese que é muito, muito forte no trabalho todo. E é por isso é que te estava a perguntar se esta coisa da datação das pedras e tudo, se tinha a ver com isso de ir mais fundo no Sim. tempo para... Sim, depois também comecei a tentar perceber simbolicamente o porquê de andar à procura das rochas, não é? Atrás das rochas. E fui estudar um bocadinho isso, simbolicamente, o que é que a rocha também... o que é que a rocha simbolizava, não é? Que tinha muito a ver com esta questão do tempo e da eternidade, não é? Sim, sim, sim. Muito desta ideia lá está, de criação, que tinha muito a ver com a ideia de criação, não é? Porque a criação também remete para essa ideia de... Sim, não. Estás a ir, ótima. Não, é nisso que é nesse sentido que eu estava a perguntar, porque tu estavas a perguntar. Mas isto acaba por ter um lado muito filosófico ou muito espiritual que é esta questão quer dizer, tu estás a trazer mais tempo para dentro das imagens, não é? E mesmo tipo no devagar as coisas são muito mais presentes, não é? E mesmo as texturas e tudo são coisas mais palpáveis e aqui ao mesmo tempo tu estavas a dizer que caminhas para a abstração, mas também caminhas para uma escala se tu no eclipse, agora para não confundir os nomes, tens escalas, vais fazendo escalas de instantes, não é? E aqui há uma coisa, portanto há uma outra coisa nova e ao mesmo tempo é giro, eu acho sempre interessante porque tu parece que dizes que começaste por dizer que estás perdida, mas estas coisas são super concretas, não é? E a organização final, não é? Aqui percebe-se muito bem porque é que é o útero e percebe-se muito bem essa dimensão Sim, mas eu acho que em todos os trabalhos há sempre uma espécie de surpresa que eu acho que é boa. E é bom também não forçar muito. Ou seja, eu primeiro andava realmente só a fotografar rochas, era isso que eu queria fotografar. Mas eu nunca imaginei que isto depois de repente fosse ter uma outra simbologia, que fosse mostrar outras coisas, no fundo coisas mais espirituais e sobre a origem do mundo, sobre a criação. Ou seja, numa primeira fase foi mais só fotografar e depois é que começa a surgir o porquê disto tudo. E onde é que as coisas se ligam? As rochas, no fundo, estão ligadas a esta ideia também de origem do mundo, não é? Onde é que tudo começou? Quando vais fazer a investigação sobre as rochas, eu acho concretamente à procura do quê? Porque eu não acredito em ti. Eu acho que estas imagens tu tens que saber o que estás a fazer, não é? Porque elas são já muito... Mas mas é muito intuitivo. Sim. Ou seja, quando eu fotografo estas imagens,
eu não estou a pensar que eu estou à procura de um óvulo ou de um espermatozoide que encontra um ovo. Mas estás dentro de um processo intuitivo, não é? Mas as uma ideias... Uma ideia do útero, estas imagens começam a aparecer depois. Só depois é que eu começo a perceber o que é que está a acontecer. Ou seja, no fundo são coisas que estão a acontecer dentro de mim, mas eu não sei bem... Não Usas tenho bem a fotografia consciência. para ganhar consciência. Exatamente, eu acho que não tenho consciência na altura. Na altura, se calhar é uma questão mais de forma, de cor, de composição, porque aquilo é bonito, porque aquilo me atrai, porque aquilo... Depois é que eu começo a perceber que há ideias muito mais profundas nesse aspecto de inconscientes, não é? De preocupações, se calhar, minhas. E sentes que essas preocupações mudaram ao longo do... Eu acho que tem sempre, todos os trabalhos acho que têm sempre um ponto em comum, que acho que é a procura da origem do mundo, das coisas. Talvez mais esta procura mais espiritual. De onde é que vimos, para onde é que vamos, o que é que somos, o que é este... o que é o oculto, o que é este... O invisível, o que é o invisível também, no eclipse, acho que Sim, sim. é muito sobre isso, sobre o ciclo da natureza, sobre as estações, sobre a morte, a vida, se existe morte, ou se existe uma passagem, ou se existe eternidade. Portanto, acho que tem muito a ver sempre com estes temas mais sobre a vida, sobre existenciais. É porque quando a gente olha mais diretamente para os elementos, há coisas que já cá estão há muito tempo e que vão cá estar muito tempo para além de nós e que têm uma... e ao mesmo tempo também nos abraçam, não é? E também nos englobam a nós. Isso é uma coisa interessante. Eu não sei se há perguntas por aqui, para não estarmos sempre nós os dois aqui a falar. O Bruno vem aproveitar agora, está aqui o microfone. Já fiz as minhas perguntas. Há bocadinho estava a pensar noutra, mas entretanto escapou-me. Eu tenho uma pergunta, porque foi a que me trouxe cá, que é o que é a motivação do artista? É que estava no texto de convite, então eu gostava de ouvir uma resposta. E também já agora perguntar à Catarina se por acaso conhece o livro da Anne Dillard, que é Ensinar uma Pedra a Falar. Eu tenho esse livro, mas ainda não li. Ok, o primeiro texto é sobre um eclipse e é um texto lindíssimo. Ok. Sobre a experiência de viver um eclipse. E pronto, e o título também tem pedra, não é? Portanto, lembrei-me várias vezes do livro. Obrigada. Tenho que ler esse livro então. Queres começar por responder ou queres... Não, depois tu que lançaste essa ideia da motivação, é melhor começar tu. Está bom. Eu comecei por dizer que... Posso responder, mas vais ter que responder também. Comecei por dizer que acho muito interessante, porque nós temos esta conversa, fomos colegas agora soubemos-lo, em 2014, não é? Depois tinha ideia, bom, é 13, 14, não é? Mas, e tem sido muito interessante, e acho que ainda hoje de manhã estávamos a falar um bocadinho nisso, que nós começamos com um universo de referência que é habitado por outros autores, por uma série e que mergulhamos nessas referências de algum modo, e depois aquilo, como é que dizem os budistas, estávamos a falar de espiritualidade, que nós atingimos a perfeição esgotando todos os erros, não é? E há uma coisa, eu acho que era o Stephen Shore que dizia que tentava imitar um autor, tentava tanto, e depois chegava àquela parte em que ele não conseguia mesmo imitar, era quando aparecia a personalidade dele e o seu próprio espaço autoral. E nós, com esta conversa que vamos mantendo há uma série de anos, é muito interessante, porque eu tenho estado a falar nestes blocos e de uma transformação que eu acho que é muito profunda, por exemplo, no trabalho da Catarina, porque são sempre as mesmas coisas e é uma forma de olhar, se calhar primeiro no início ela é, eu não quero dizer displicente porque não concordo contigo, mas é mais aberta, é mais, e nós vamos vendo, vamos apurando interesses mais particulares, e eu acho que também vamos vendo outras coisas, mas vamos aprendendo a pensar, estamos a falar de origem, estamos a falar se isto dura sempre e para sempre, ou se... E nós vamos aprendendo a pensar
a ouvir mais o nosso próprio pensamento e o nosso pensamento visual, ou a nossa intuição, no teu caso, e assim, e a estar menos dependentes, às vezes, de muletas visuais que nos vêm de fora, não é? E eu aqui acho que às vezes acontece muito esse elemento eu vou sentindo, e há aqui uma passagem, nós às vezes falamos sobre isto, porque estamos num processo mais ou menos inverso. Eu sou uma pessoa muito intelectual e no início tinha as coisas todas muito bem pensadas, e hoje em dia começo a sentir que há uma poética que vai aparecendo, e no caso da Catarina, longe de dizer que deixa de haver poética, porque nunca deixa, porque é a Catarina, mas há uma organização e uma formalidade maior que aparece. Não é? E eu sinto, o Bruno está aqui com o arte, quem quer comentar, mas eu sinto que esse processo de Concordar. é um processo em que nós passamos de uma dependência de outras de figuras que podem ser as figuras dos professores ou que podem ser as figuras de outros autores e tudo, para entrarmos num espaço que é muito mais um espaço de ecos, um espaço de diálogos, um espaço Há uma coisa no cinema que eles dizem que são as famílias artísticas, não é? E nós mostramos os nossos trabalhos a algumas pessoas, poucas, com quem dialogamos muito. E isso torna-se uma coisa, aprendemos a ser nós mesmos. Pronto, eu acho que é, no fundo, essa que era o tema geral da nossa conversa, que nós não dissemos nada, mas pronto, surgiu a pergunta, que é uma boa forma de fechar, mas agora, antes mesmo, porque acho que o Bruno está com cara de que quer dizer alguma coisa. Não sei o que é que tu sentes em relação a isto, Catarina. Não sei, eu acho que sim, há sempre uma maturação, não é? Acho que nós não começamos a fazer, nós não estamos a fazer a mesma coisa que fazíamos no início. E eu acho que isso é o mais importante, porque acho que assim, o que nos faz, acho eu, fotografar é também experimentar, é surpreender-nos. E se nós estamos constantemente a repetir e a fazer a mesma coisa, nós, na verdade, vamos atrás daquilo que é novo para nós e que nós queremos explorar porque ainda não conhecemos e porque ainda não descobrimos. É uma descoberta. Sim. São temas que vêm novos, vontades novas, não é? É. A outra já foi esgotada. E acho que no teu caso, e somos ambos virginianos, e isto se calhar é a mesma pancada para os dois, apesar de tu não o assumires tanto, mas eu tenho mesmo essa sensação que é uma coisa muito... O devagar tem muitas texturas, tem muitos elementos ápticos, não é? A gente tem vontade de mexer, o eclipse tem uma coisa de luz, depois aqui entramos na matéria, e eu acho que há sempre elementos muito concretos que tu vais abordando, não é? São sempre, eu acho que tu estás sempre, por isso é que eu digo, é sempre super intuitivo, é verdade, não é? Não é uma coisa, tu pensaste, tomaste notas, agora vou estudar as pedras e depois na terça-feira vou ver o... Mas eu acho que há um processo muito que para mim é muito, e mesmo esta relação, a gente olha para o espaço e o entendimento do espaço como um todo, isto tem uma orgânica muito grande, mas tem uma consistência temática e formal também muito grande e que vai evoluindo e nós vamos vendo pontos diferentes ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito interessante no teu trabalho e é muito, pronto, e é isso que eu entendo com o processo de maturação. Okay. Diz, Bruno. O que eu queria dizer, achei especialmente interessante das várias coisas que falaram, a complementaridade entre o modelo formato livre e o formato de exposição, em particular, da maneira como tu pensas a instalação de forma imersiva, e o livro tem uma natureza narrativa, evidentemente. Mas queria perguntar, por isso é que falei agora, quais são os teus planos a seguir? O que é que tens em mente? O que é que estás a trabalhar para o quê neste momento? Tens alguma exposição marcada? Sim, dia 25 de setembro, na Dialogue Gallery, em Marvila. É uma galeria onde eu estou agora, sou representada agora há pouco tempo. Okay. É a primeira exposição lá. E sim, já estou a trabalhar nisso há algum tempo. E acho que desta vez não andei atrás das rochas, andei atrás da vegetação em estufas e muito também dos retratos. Estavas a fotografar em Paris. Sim. Sim, andei assim uma fase muito à volta das estufas, da vegetação, agora ando um bocadinho mais à volta dos retratos e acho que a ideia é ver ali uma comunhão entre as plantas, o mundo vegetal e as pessoas e os retratos.
quase como se fosse uma coisa só. Já Ainda sempre não fotografas sei muito pessoas bem. e plantas, não é? O que muda agora é a reflexão que tu fazes sobre o teu próprio processo fotográfico. Aquilo que eu Não sinto. tanto, É? acho que agora estou muito mais focada nisso, sim. Mas já o devagar tinha plantas, já tinha. Não, mas aqui é mesmo mais, mais- focado ok. nisso, sim. Andava mesmo atrás de 25 de setembro. 25 Boa. de setembro. 25 de setembro, não sei se é 25 ou se é 23, é uma quinta-feira. E uma vez mais vais perceber que a orgânica do trabalho muda completamente. O Miguel já viu a maquete da Já exposição. está assim, já existe Ele queria esta... que eu trouxesse, mas eu acho que isso é, Não, acho é que mais não, giro acho- ver depois. acho que não. é mais Eu giro ver tentei, a pronto, exposição. estragar a surpresa da Exato. exposição, mas não consegui. Não conseguiu. Sim, spoiler. Mas, acho, Bruno, há bocado tu tinhas-me dito que querias dizer uma coisa a respeito da Catarina e não disseste. Se calhar agora era uma boa altura. Sim, no início o ateliê, quando eu fundei o ateliê foi pensado para ser um ponto de encontro com todo o tipo de interesse e orientações em termos de trabalho e com diferentes percursos. Uma das coisas que sempre me interessou foi que o percurso de cada um dos nossos estudantes fosse individual, que não fosse uma sequência obrigatória. Sempre me interessou estimular a autonomia desde esse momento em que cada um dos nossos estudantes tem de escolher e decidir o plano de estudos que faz. E há bocado estava a comentar com o Miguel que tu és um exemplo maravilhoso de uma nossa estudante, que agora tem uma prática artística significativa e que nós continuamos a acompanhar, porque isso foi desde o início aquilo que nos interessou foi acompanhar e orientar o trabalho dos nossos estudantes e, se possível, continuar mesmo depois de deixarem de ser nossos estudantes. E por isso é um prazer imenso ter-te aqui. É mesmo um prazer muito grande e desejo-te imenso que corra tudo bem. E dia 25 de setembro já sei onde é que eu vou ter de estar. Ou 23. Está obrigatório. 23 ou 25, 23 a quinta-feira por aí. Ok. Sim. Não sei, isto é uma boa forma de acabar, mas entretanto, se alguém tiver mais alguma questão a colocar, se não acrescentar que tínhamos umas provas, viemos destas provas minúsculas, mas há umas ligeiramente maiores aqui, num pequeno portfólio que a Catarina também trouxe para quem já tenha dificuldades em... Por isso, pronto, Catarina, muito obrigado pela tua presença. Obrigada eu. E